que diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Starley para projetar algumas imagens. São ilustrações do britânico chamado John Holcroft. Eu gosto muito das ilustrações dele porque ele não fala nada e diz tudo. Ele fala que assim caminha a humanidade. Quem é oprimido, oprime, né? A opressão, ela sempre é um efeito cascata. Aí no que se transforma, né? Tomar cuidado com sua alimentação, meu irmão. Já olhou para sua barriga hoje? As dificuldades de se chegar à justiça, trânsito lento, pessoas apressadas. Aí essa aí é a minha preferida. Aí você vê o Ronald McDonald, né? Essa luta das mulheres para chegarem lá ao topo, mas sempre tem algo impedindo. Aí essa disposição, né, do cérebro em ir embora. Consegue ver o Donald Trump aí? Essa é interessante, vou explicar para vocês como eletricista. Aí é uma conta de luz, está na mão dela, e o medidor de energia ali está medindo a energia que ela já gastou na vida, em que ela investiu. Aí as doses diárias de curtição, senão o cara entra em depressão, né? Ele postou algo no Facebook. Se as pessoas não curtirem, já era, meu Deus. O cara vive deprimido. As máscaras diárias que usamos. O camarada que vive na poltrona, de frente para a televisão. A alimentação que alguns pais dão para os seus filhos. A morte da literatura. O dinheiro que se esvai a cada tragada. A saúde, né? Existem médicos que só funcionam assim. Tem que botar uma moedinha. Você que anda no 700 aí, ou no 509, o kit felicidade, cartão de crédito, música, viagem. Por que eu coloquei essas imagens? John Holcroft, ele parte do princípio seguinte: em uma sociedade que não sabe para onde caminha, para onde vai, que vive suas angústias no dia a dia. E ele defende o seguinte, ele diz que o ser humano angustiado, ele sempre se abre diante dele a porta do desespero. E ele procura saciar a sua existência e foca em determinadas coisas, determinados momentos e faz daquilo o alicerce da sua vida. Só que essas coisas não podem sustentar. E a tendência é ruir. E eles têm muita preocupação em relação que não sabem onde vai se desdobrar. Não sabe o que vai acontecer com este homem, com esta sociedade. E esse texto que você acabou de ler aí, já que o nosso tema, né, luz para as nações, ele fala dessa luz, fala do início do ministério de Jesus Cristo, quando ele começa a pregar. Mateus deixa isso bem claro, ele foca aqui, que no início do ministério de Jesus, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus, quando ele começa a pregar, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele fala da condição que as pessoas se encontravam. Eu acho muito interessante essa expressão aqui no verso 16, o povo, né? É como se Mateus estivesse dizendo assim, a sociedade da época. Em que situação estavam as pessoas? A ideia aqui, quando ele diz assim, jazia em trevas, a ideia aqui é literalmente o sujeito na horizontal, meu amigo. Ele está na pedra fria do mármore, na horizontal. Ele jaz nas trevas. O cara está condenado. E aí ele diz mais, não só jaz nas trevas, e ele diz,
e aos que viviam na região e sombra da morte. Em algumas versões, aos que estavam assentados. Alguém tem essa versão aí? Tem uma versão que dizia aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Diante desse contexto, você pode perguntar, mas aconteceu há mais de 2000 anos. O que é que a Bíblia tem para me ensinar? O que é que ela tem para revelar sobre um fato que acontece há mais de 2000 anos? Aonde está a sua relevância? Onde está o seu valor? O que é que isso serve para mim? Para quê? Como é que eu posso nortear minha vida com algo que aconteceu há mais de 2000 anos? Será que a Bíblia serve realmente para essa sociedade hoje de Cariacica, onde está inserida essa igreja, que trata dessas questões que você acabou de ver aí nas imagens? A igreja tem respostas para essas questões? O que é que a igreja tem a dizer para esses angustiados? O que é que a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande tem a dizer? O que é que eu, como membro desta igreja, tenho a dizer para essa sociedade? Temos. Pelo menos, se você não pensamos nisso ainda, é melhor pensarmos. Porque o que está lá fora não é nada romântico. Ou até mesmo o que está dentro de mim e de você. Eu não sei se você conseguiu se ver em uma dessas imagens. Consegui aqui me localizar em algumas. Que às vezes é muito fácil de criticar uma sociedade, e quanto a nós, e a olharmos para dentro da gente, é necessário lançar essa luz sobre nós. Primeira coisa, se tratando de evangelho dentro de uma sociedade, é necessário entender que Jesus não veio para atender os nossos desejos egoístas. Porque o texto deixa bem claro aqui que o povo que jazia em trevas, aí diz assim, viu o quê? Grande luz. Qual é a maior necessidade, qual é a necessidade primária de quem está nas trevas? Uma casa na Ilha do Boi? Carro do último tipo? Porque é possível estar nas trevas e ter desejo por essas coisas. Você lembra quando Jesus pergunta àquele paralítico, que vivia há quantos anos mesmo? Que ele era paralítico? 38 anos. Você lembra o que é que Jesus pergunta a ele? Queres ser curado? Se eu estivesse do lado de Jesus, talvez eu virasse para Jesus e falasse, mas já não está vendo que o cara quer ser curado? Jesus viraria e diria assim, será? Tem pessoas que estão nas trevas, mas o desejo delas é por outras, não é por luz. Porque a maior necessidade de quem vive nas trevas é luz. Ou pagar a conta da Excelsa. Não sei, de repente sua luz foi interrompida aí por falta de pagamento. O Evangelho não trata dos meus desejos egoístas, mas da necessidade primária do indivíduo. É luz, meu. E por que luz? Porque sem luz não se sabe para onde vai. A tendência é machucar-se, é bater cabeça, é cair no buraco, no precipício, é caminhar a passos largos para a destruição. E quando Jesus vem, e ele começa o ministério, o texto deixa bem claro, eles viram, não foi uma luz qualquer. Porque é verdade que de vez em quando surgem alguns lampejos, que até animam o indivíduo, mas logo se apaga. Já essa luz aqui não. É uma grande luz, porque ela é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo.
E tem muito do que se é pregado hoje totalmente distorcido a respeito de evangelho. Por exemplo, eu estava comentando hoje na escola bíblica, às vezes o camarada convida o outro e fala assim, olha, meu casamento está nas trevas, a coisa está feia, está mal. Aí você fala assim, não, vamos lá na igreja que Jesus tem poder para salvar o seu casamento. Ele tem poder para isso? Tem. Agora, como é que Jesus salva casamento, meu irmão? Porque como diz o Ivan Sepolato, um filósofo e psicólogo, às vezes o casamento ele virou a união de dois angustiados. Não é? Às vezes é assim. Interessante que a gente pensa que o nosso amor é onipotente, já reparou? A mulher olha para o cara assim e pensa assim, não, quando eu casar com ele, eu o amo tanto, ele vai mudar. Quando se está namorando, até o ronco do cara é romântico. Coisa linda, bonita. Aí vê o cara tem uns problemas intestinais, principalmente quando come batata doce. Né? Aí ela ri. Às vezes quando o cara solta um lá, ela foi fulano. E tchá, 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 tchá. O tempo passa. Aí já vira e fala assim, esse porco. Não é? Começa a angústia, meu irmão. As trevas começam a aparecer. O romantismo cede lugar para a angústia. As cores começam a mudar. De repente, aquelas cores que eram sedutoras, começa a aparecer um bege, um caque, aquelas cores broxantes. Né? O cara começa a chamar a esposa de mãe. Aí, meu amigo, acabou o sexo. Sexo com a mãe é imoral. Aí o cara fala assim, ô mãe, pai. Já era. São as trevas, meu amigo, também, se aproximando. Aí vem aquela crise. Às vezes não tem a maturidade suficiente para lidar com essas angústias. Aí o cara fala assim, não, é o fim. Não é porque você não entendeu. O Leandro Carnal, ele fala que casamento é para otimistas. É para pessoas otimistas. Pessimista não deve se casar. Porque tudo com o tempo tende a mudar. Aí o cara olha para a esposa, não é mais a mesma. Olha para o marido, não é mais o mesmo. As coisas vão mudando. O efeito da gravidade é fatal. Só que aí não sabe lidar com essas angústias. Aí pensa que Jesus age da seguinte forma. Você vai lá, participa de 7 quintas-feiras poderosas com o pastor Rômulo. Aí o camarada vai lá, você está com problema no casamento, irmão? Vem cá na frente. Aí o cara vai, aí faz aquela oração, aí começa até, parece que mudou alguma coisa. Nada, aquele puro efeito psicológico. A ação do evangelho é diferente. Meu. É como quando se lança a luz, marido e esposa descobrem a primeira coisa, são pecadores. E que precisam arrepender-se diante de Jesus Cristo e mudar de atitudes em relação um com o outro. Mas isso não é dando gravata, não é forçando barra nem nada. É lançando luz mesmo sobre a vida conjugal. Aí Jesus salva casamento. Dessa forma. Não é passe de mágica. Isso aí é na bruxaria, meu amigo. O evangelho é diferente. Ele não trata de nossos desejos egoístas, mas da nossa real necessidade. É preciso luz para enxergar para onde se está caminhando, para enxergar a Deus, para ver a Cristo, para ver o outro. Outra coisa, o texto diz aqui, no verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, vocês não são bons. O homem é mau. Vocês não são bons. Só que ele fala de uma forma, só ele sabe transmitir isso. Jesus é de uma candura, de um amor
constrangedor mesmo. Ele não chega e fala assim: bando de miseráveis, desgraçados, tomem vergonha na cara, senão eu vou mandar todos vocês para o inferno. Agora, tem gente que gosta de Jesus. Tem uns crentes terroristas aí, que eles gostam desse tipo de Jesus. Não, mas ele chega, primeiro as pessoas olham para ele e veem esperança. O que é ser luz para as nações? A pessoa olha para você, a pessoa olha para a igreja e vê ela como portadora da mensagem de esperança. E a única esperança que existe para o ser humano é Jesus Cristo. É dessa luz que estamos tratando. Então ele se apresenta como a esperança legítima e única para este homem, para o povo, para a sociedade. E aí, diante disso, aí ele fala, ele abre a boca e diz assim: arrependei-vos, vocês são maus. Não há um justo sequer. Não, mas eu pago minhas contas em dia. Eu amo minha esposa, amo meu filho. Mas você reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o dono da sua vida. Aquilo que tem de mais importante, aquilo que você mais se devota, aquilo que você mais investe tempo, ele tem a tendência de virar o seu Deus, o meu Deus. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus lança essa luz, a gente começa a ver a vida sobre outra ótica. Jesus Cristo é único. Que ele chama o homem ao arrependimento. E o interessante é que ele não faz nenhuma ameaça, ele diz assim: porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que significa isso? Ele não quer que este povo, que esta sociedade fique de fora, pelo contrário, o evangelho, ele é inclusivo. Ele chama para dentro. Vem, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Existe tanta vida em mim, disse Jesus, que quando você vier, o desdobramento da vida que está em mim, na sua vida, vai transbordar, meu irmão. É um negócio fantástico. É tanta luz que não dá nem para você ter uma dimensão nos desdobramentos disso. E só para você ter uma ideia, uma pequena ideia do desdobramento desta vida, é que Jesus diz assim mais adiante, ele chega no verso 19, chamando Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha, tudo que vocês pescaram até agora perece. Agora eu vou chamar vocês para uma pescaria de desdobramento eterno. Nós vamos pescar homens, pessoas, vidas, para a honra e glória de Deus. O grande problema hoje, tem muita gente que quer a luz, mas para ele brilhar. Os púlpitos estão virando palcos para shows de determinadas personalidades gospélicas. Aí é luz, mas sobre ele. Porque ele quer que ao seu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. No Evangelho é diferente. Honra, glória, adoração, única e exclusivamente a Jesus. E aí, esse Jesus que convida este homem ao arrependimento, porque ele diz que está próximo ao reino dos céus, ele chama para dentro. Eu gosto muito daquela passagem do homem da mão ressequida. O texto diz que Jesus chamou ele para o meio. Antes de operar o milagre, Jesus disse assim: vem para o meio. Fica de fora não. Vem aqui porque eu sou a referência de todas as coisas. Junte-se a mim. Vem para perto. Saia da marginalidade. Saia da margem. Vem para o meio. O evangelho é inclusivo.
essa luz nos convoca para perto desse Jesus maravilhoso. E outra coisa, o texto me mostra, quando ele diz assim, está próximo o reino dos céus. Ou seja, aquela expectativa, ou melhor, a angústia será substituída por essa expectativa gostosa do reino. Olha que coisa boa, olha que coisa fantástica. Este homem que não sabe para onde vai, esta sociedade que caminha sem rumo, fazendo de coisas, de objetos, o seu Deus, ela agora tem em Jesus Cristo, que é a esperança, pode lançar sobre ele todas as suas angústias, e ela vai ser transformada em aquela expectativa do reino. Meu irmão, nós vivemos uma situação aí fora, dentro desse contexto político, social, todos conhecem, que não nos agrada, mas isso é apenas um reflexo da natureza humana. Tudo isso que está acontecendo, quem é o criador disso não é Brasília, não é o Congresso, não é o Senado, não foi Lula, Dilma, Temer. O que vocês estão vendo hoje em dimensão nacional e até mundial é aquilo que está dentro de mim e de você. A única força, o único poder capaz de reverter essas coisas é o poder do Evangelho. Porque está provado por A mais B que a lei não pode fazer isso, ela apenas pode reprimir. Mas fazer nascer uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. É o único guerreiro valente que pode matar esse monstro. Porque é fácil você olhar para os bastidores de Brasília e dizer assim, corruptos, ladrões. Mas olha primeiro para dentro de si. Adam Wilson Toze diz o seguinte, ele dizia, é impossível o homem converter-se e não sentir vergonha, em primeiro lugar, de si. É impossível. Quando essa luz é lançada, primeira sensação, uma das primeiras sensações que vem sobre nós, sobre o homem, sobre o pecador, é vergonha, meu irmão. Diante de Jesus Cristo, é vergonha. É por isso que o homem precisa desta luz. Porque nem ele mesmo se enxerga. E quando Jesus diz, arrependei-vos, vocês são maus. E isso é graça, hein? É Jesus manifestando sua graça. Está próximo o reino dos céus. Vem para o reino. E esse reino ele é fantástico, porque é um reino onde a sujeira não é varrida para debaixo do tapete. Deus não tem o que esconder. Lembra que falei de Apocalipse lá do trono? Semelhante a um mar de cristal. Esse reino é erguido na transparência, meu irmão. Não tem lama, não tem sujeira, não tem corrupção. Você pode confiar. Esta luz nós podemos segui-la, porque o final dessa jornada é garantido, nada mais, nada menos, por Jesus Cristo. Porque não existe coisa pior do que uma jornada onde você não sabe onde vai dar. Não existe coisa pior do que você investir energias em um empreendimento que você não sabe qual vai ser o resultado final. Com o Evangelho é diferente. É uma luz que nos guia e nos dá certeza de onde iremos chegar em nome de Jesus.
É por isso que ele é a luz para as nações. Hoje o mundo segue muitas coisas. Existem muitas luzes por aí, mas são vagalumes. Logo se vai. E aí volta a ficar perdido. O homem é o único ser que se torna escravo daquilo mesmo que ele cria, já reparou? É. O único criador verdadeiramente livre é Deus. E viu Deus que era bom. Primeiro dia, segundo dia, e vai. Agora nós... Você quer ver uma coisa? Esse dia tinha uma discussão, onde o assunto era o seguinte. Pessoas que vão ver pais e mães, ficam às vezes 2 meses, 3 meses, ou até mesmo 1 ano. Veio uma vez, poucas vezes durante o ano. Aí vai visitar. Aí a pergunta era o seguinte: você tem condições de, quando vai visitar seu pai, sua mãe ou um ente querido, de deixar o seu smartphone com a função apenas de telefone? Você deixa WhatsApp, Facebook, Twitter, seja lá o que for. O cara fala assim: fui visitar papai e mamãe, foi um dia tão legal. Aí a ilustração era o seguinte: a esposa, o marido, os filhos, todo mundo com o smartphone na mão, e o pai e a mãe sentados na poltrona. E ele lá assim: você tem condições de fazer isso? Realmente visitar o pai e a mãe, ou um amigo, um ente querido? Você consegue? Não estou pedindo para desligar o celular, não. Apenas deixar na função telefone. Você consegue dar atenção às pessoas quando estão conversando? Percebe nesse tipo de escravidão? Tem gente que fala assim: eu não consigo viver sem meu celular. Ora, celular é importante, eu dependo de ligações durante o dia. Eu sou um prestador de serviço, mas ele não é a minha vida. E aí vai criando coisas e tornando-se escravo dessas coisas. E o interessante é que o objetivo dessas coisas é primeiro beneficiar-nos. Mas você já reparou que logo as coisas se invertem e elas passam também a prejudicar-nos? É por isso que é necessário luz sobre isso. Porque esse tipo de comportamento também é uma denúncia das nossas angústias. É um clamor dessa sociedade. É um pedido de socorro. E o Evangelho em Jesus Cristo, ele lança a luz sobre o problema, ele revela o problema e mostra para onde o homem deve caminhar para sair desse problema. E tem outra coisa que o texto revela aqui, a respeito de luz. Quando é lançada a luz sobre a minha vida, eu entendo que eu não sou parte do problema. Eu entendo que eu sou o problema. É por isso que Jesus diz assim, ó: arrependei-vos. Não é que você é parte de um problema. É que nós somos o problema. Essa é a grande questão. Porque nós temos uma tendência de botar sempre a culpa no outro. Aliás, é gostoso, né? Você fala assim: eu mesmo não. Foi fulano. Aliás, desde o Éden é assim. Nós somos tão cara de pau que um vai lá, toma do fruto, come, aí dá para o outro, aí o outro vira e fala assim: ó, eu estava muito bem sozinho. Eu estava aqui no Éden, na boa, Deus. Ninguém pediu mulher a você. Você que me deu. É o que Adão está dizendo. Preste atenção, o que é que ele diz no texto? A mulher que tu me deste. Ele não fala assim: ó, minha mulher, a esposa. Não. Ele diz: a mulher que tu me deste. Ele está dizendo para Deus assim: eu estava muito bem sozinho. É muita cara de pau. Aí Deus vira para a mulher, o que é que a mulher disse? Foi o satoreba aí, ó. O capeta, o tinhoso, o pé preto, o crambucho tem tanto nome. Foi ele que me deu, eu peguei e comi. 2 cínicos. E esse cinismo viajou, está até hoje perdurando. Jogar a culpa no outro, meu, é a coisa mais fácil. Olha, o problema é ele. Não, o Evangelho diz o seguinte: o problema é eu, o problema é você. Nós somos o problema.
Tem gente que acha que o problema é o partido. Não, porque depois desse partido... Não, meu. A corrupção começa dentro de mim. A corrupção começa dentro de casa. A corrupção começa no desejo, no olhar. Depois vem a ação. A corrupção começa em um coração que está nas trevas, que tem certos desejos, certas vontades, que só Deus sonda. Quem vai esquadrinhar o coração do homem? Só Deus. E para finalizar, é preciso luz. Olha o que acontece aí, quando Jesus se apresenta como esta luz. Aí lá no verso 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então as maiores autoridades, tapetes vermelhos, bandas de música, veio o governador, o presidente, ele recebeu a medalha de honra ao mérito. É isso que está aí? Não, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Olha que coisa interessante. Quando se é apresentado como luz, como esperança, quando o evangelho é apresentado a uma sociedade, uma das primeiras coisas que vai atrair é problema. Gente com problema. Você gostaria de ter essa turma num churrasco? Eu tenho certeza que não. Agora, olha quem Jesus vai atrair. Olha o que é que a luz vai atrair. Angustiados, meu irmão. É necessário, como igreja, entender o seguinte: quando eu anuncio o evangelho, quando se é lançada essa luz que é Jesus Cristo sobre uma sociedade, o que vai ser atraído são justamente o alvo desta luz, os angustiados. E é necessário estar preparado. Porque tem pessoas que elas vivem de elogios. Nossa, tão bom aquilo que você fez. Aí ela vai crescendo. Nossa, fulana é uma pessoa tão maravilhosa. Aí ele fala assim, não, que é isso? Aí quando chega em casa diante do espelho, eu sou o cara. Pá, não é? Você engana outro, meu. Eu não. Eu lembro quando eu preguei aqui a primeira vez. Era o pastor Glauta. Aí, meu irmão, o que eu recebi de elogios ali fora foi um negócio que deu até medo. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui caminhando, na época eu morava ali atrás do EPA, eu tive a sensação que eu não estava pisando mais no asfalto. Estava flutuando. Pô, bicho, você arrebentou. Pô, ó, pocou. Só deu você. Mas espera aí, e onde é que ficou Jesus nesse negócio? E às vezes, a depender do tipo, qual é a nossa intenção, para que queremos atrair, qual é a finalidade desta atração, e qual vai ser o desdobramento disso. Então, quando se lança a luz, é necessário entender o seguinte: eu vou lidar com problemas dos outros. Pergunta ao pastor Rômulo aí, o dia a dia dele. Tem gente que se preocupa muito com o salário do pastor. Eu lembro quando eu estava na congregação, lá em São Francisco, tinha uma irmã que toda vez que ela ligava para mim, ela falava assim, você estava dormindo? Te acordei? Ela ligava às 7, ela perguntava. Se ela ligava às 10, ela perguntava. Se ela ligava às 11 horas, ela perguntava. Aí aquilo foi. Aí um dia ela ligou e falou assim, te acordei, irmão? Eu disse, irmã, eu não sei se isso é um preconceito seu porque eu sou baiano,
Você deve pensar que eu vivo dormindo. Mas para a sua decepção, deixa eu te falar uma coisa, eu acordo cedo e muito cedo. Meu dia começa cedo. Não, irmão, desculpa aí. Sabe, valeu. Né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Mas vai ver o que é um gabinete pastoral. O Jeremias Pereira dizia o seguinte: gabinete pastoral é o ralo de esgoto da igreja. Problemas. E graças a Deus por isso. Que pessoas vão e à luz do Evangelho os problemas são revelados. E pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, nós vamos caminhando, desenvolvendo, crescendo. Porque a graça é maravilhosa. Amém?